no domingo contra o Ituano, ainda não está garantido no mata-mata e, se passar, pode ter desfalques por problemas fora de campo. Assunto para o Eduardo Afonso. O São Paulo pode ser dividido entre preparação para o jogo do Ituano e preocupação com o TJD da Federação Paulista. Vamos começar pela parte que o torcedor se interessa mais. O jogo contra a equipe de Itu, domingo, 4 da tarde, que para o tricolor vale classificação para a fase final do Campeonato Paulista. O São Paulo é líder do grupo com 19 pontos, mas o Novo Horizontino também tem 19 e o São Bernardo 18. Ou seja, para garantir a vaga sem depender de nenhum outro resultado, o São Paulo precisa da vitória. Caleri volta de suspensão e vai estar no comando de ataque. O Wellington Rato segue no departamento médico e não joga esta partida. O problema é quem vai substituir a Pablo Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Nas demais posições, o time que enfrentou o Palmeiras é a base para este confronto da última rodada da fase classificatória. Agora, vamos para fora de campo. São Paulo teve muita gente indiciada pela confusão que aconteceu no Morumbis na partida contra o Palmeiras. Os dirigentes, Júlio Casares, presidente, Carlos Belmonte, diretor de futebol, e também Fernando Bracali. Eles podem pegar de 15 a 180 dias de punição. Também 3 jogadores que não participaram do jogo e estavam na confusão foram indiciados: Caleri, Rafinha e Wellington Rato. Eles podem pegar no julgamento de 2 a 6 jogos de suspensão. O julgamento, se ocorrer dia 14, quinta-feira que vem, e o São Paulo chegar à decisão ou à semifinal do Campeonato Paulista, pode tirar esses atletas suspensos da competição. Para fechar, André Silva foi apresentado, está treinando, não pode jogar contra o Ituano, mas se o São Paulo classificar, fica à disposição para as quartas de final. Fisicamente eu estou muito bem, graças a Deus. O pessoal daqui da estrutura do São Paulo tem feito alguns ajustes, né, que é importante. É outro futebol, é outra dinâmica, mas se precisar de mim eu já estou disponível. Confesso que ainda não tivemos esse tempo, mas teremos esse tempo para poder conversar sobre tudo isso. Agora é me preparar para quando o professor precisar, daqui 1 ou 2 semanas eu estar pronto, mas eu jogo nas posições ali na frente, de um 9 ou segundo avançado. Isso acho que ajuda a potencializar também o elenco. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Ô, Xará, e como citou o Edu Afonso, fora dos gramados o ambiente segue movimentado para o São Paulo. A Federação Paulista de Futebol assumiu que a arbitragem errou em 2 dos 3 lances polêmicos no clássico de domingo contra o Palmeiras, jogo empatado em 1-1. Em documento enviado ao São Paulo nesta quinta e assinado pelo ouvidor Sérgio Corrêa, a entidade dá razão para a reclamação tricolor e diz que o árbitro da partida, Matheus Delgado, deveria ter expulsado o volante palmeirense Richard Rios após falta em Pablo Maia, pouco antes do gol do São Paulo. O documento também aponta erro do árbitro nesse lance aí, a não marcação do pênalti em cima do Luciano, do Piquerez. Em contrapartida, no documento enviado, a federação concorda com a marcação do pênalti em cima do zagueiro Murilo após o choque com o goleiro Rafael, que a gente está vendo também na tela. Importante destacar que, segundo a entidade, o parecer assinado por Sérgio Corrêa não representa a opinião da comissão de arbitragem. O São Paulo solicitou que o árbitro Matheus Delgado não apite mais partidas da equipe. Bom, vou te atualizar agora sobre Arboleda, o zagueiro que pertence ao São Paulo. Vai ou não renovar o contrato? Só para lembrar, no dia 4 de fevereiro, ou seja, há mais de um mês, o presidente Júlio Casares afirmou para todo mundo que a renovação do contrato do Arboleda estava praticamente fechada. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e existe a preocupação em relação a essa renovação. Se demorar muito, a partir da metade do ano, o Arboleda já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de janeiro de 2025. O tempo passou e nenhum avanço em relação a essa história do Arboleda. Consultei 2 fontes antes de gravar esse vídeo para entender o que acontece em relação a essa renovação. Só para lembrar, o Arboleda ganha na casa dos R$400 mil por mês e, além de um reajuste salarial, ele exige o pagamento de luvas. Souza, comentarista dos Donos da Bola, chegou a dizer que o pedido do Arboleda era de R$25 milhões de luvas. O São Paulo desmente esse valor. A ideia do tricolor era pagar os R$5 milhões de dívida que o Arboleda tem no mercado
entre esses 5 milhões de reais, 1.200.000 para um agiota. Ele pegou 300 mil reais com um agiota, não pagou e essa dívida se transformou em 1.200.000. O restante da dívida, para totalizar esses 5 milhões, é com empresários, é com o mercado, enfim, um cara super bagunçado. São Paulo está disposto a quitar todas essas pendências e ainda dá um dinheiro como luva para o Arboleda, além do aumento salarial. Uma das fontes com quem conversei disse que faltam detalhes. Falei, mas que detalhes são esses? São detalhes impactantes, importantes? Nicola, são detalhes, não dá para dar mais detalhes, mas o São Paulo está confiante de que vai haver a renovação do contrato. Prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo. Ninguém arrecadou mais do que o São Paulo quando o assunto é bilheteria na temporada de 2024. São Paulo, apenas com os jogos do Campeonato Paulista, já embolsou 10 milhões de reais. Para ser mais preciso, o número é de 10.800.000 reais. Estou me referindo só ao Campeonato Paulista, excluindo a Supercopa do Brasil, aquele confronto entre Palmeiras e São Paulo, que também garantiu uma boa grana. Nos estaduais, o segundo clube que mais faturou foi o Corinthians, com 8 milhões e meio de reais. Terceira posição do Flamengo, com 4.600.000. Esses 4.600 do Fla são muito influenciados por jogos que o Flamengo fez fora do Rio de Janeiro. Quarta posição para o Palmeiras, 3 milhões e meio de reais. Em quinto, Atlético Mineiro, com 3.300.000. O sexto lugar é do Vasco da Gama, com 3.200.000. O Vasco teve 4 partidas fora do Rio de Janeiro e desses 3.200.000, 2.400.000 vieram dessas partidas extra-Rio. Só para arrematar, o São Paulo teve essa arrecadação de 10.800.000 livres de impostos, graças a uma média de público de 45.512 torcedores por partida nos 6 jogos como mandante no Morumbi. Essa é a maior média do Campeonato Paulista desde 1977. Na oportunidade, o Corinthians, depois de 23 anos sem título, se sagrou campeão e bateu todos os recordes de público. São Paulo já levou, nos seus 6 jogos em casa, 273 mil torcedores. O único jogo com menos de 44 mil pessoas foi numa partida com 36 mil torcedores diante do Água Santa. E São Paulo segue se preparando para pegar o Ituano no próximo domingo em Itu, última rodada da primeira fase do Paulistão. O tricolor precisando de uma simples vitória para se garantir na fase de quartas de final, sem depender dos resultados de Novo Horizontino e também da equipe do São Bernardo. Mais um dia de treinos no CT e com a presença, com a grande novidade do Rafinha. Ele que fez apenas 2 jogos nesta temporada, o último deles justamente a decisão da Supercopa contra o Palmeiras no último dia 4. Desde então, ele vinha tratando de uma lesão na perna esquerda. Já está recuperado e, segundo o São Paulo, está em fase de transição. Pode até ser relacionado para o jogo contra o Ituano no próximo final de semana. A Federação Paulista de Futebol, ainda repercutindo o clássico entre São Paulo e Palmeiras, acabou enviando para o tricolor um ofício reconhecendo que o São Paulo, de fato, acabou sendo prejudicado pela arbitragem de Candançan. Citou 2 lances especificamente. Este que mostra justamente a entrada do Richard Rios no Pablo Maia. Segundo a federação, o jogador do Palmeiras deveria ter recebido o cartão vermelho e não amarelo. E a gente mostra também este outro lance do Luciano com o Piquerez. O Luciano acaba sendo derrubado na área. O árbitro, inclusive, foi chamado pelo VAR para rever o lance e acabou não marcando a penalidade máxima. Segundo a Federação Paulista de Futebol, o pênalti deveria ter sido marcado. O futebol paulista hoje está de luto.